primeira broca esférica pequena, faça pequenas perfurações nas superfícies basais dos dentes. 3 perfurações nos molares, 2 nos premolares e 1 nos dentes anteriores, para permitir uma melhor união e retenção dos dentes na base de prótese total. Isola-se cuidadosamente com isolante para resina Cellec em toda a porção de gesso. Não isolar a porção basal dos dentes e a região interdental. Deixe secar para prosseguir o trabalho. Normalmente, usa para a base da prótese total a resina acrílica ativada termicamente ou de polimerização lenta. A resina acrílica convencional apresenta-se na forma líquida, que é o monômero metacrilato de metila, e em forma de grânulos ou esferas sólidas, que é o polímero polimetacrilato de metila. Condensação da resina acrílica. Atingida a fase plástica, retira do pote toda a resina e a seguir modele na forma de bastão, inserindo na contramufla e fazendo pressão nas partes basais dos dentes, no local das perfurações, de uma extremidade à outra. Após a aplicação de resina sobre os dentes, interpõe-se com papel celofane e fechamos a mufla para seguir com a fase da prensa. Na prensa, usa-se pressão inicial de 500 kg para escoamento do excesso da resina. Assim que ocorre a estabilização do ponteiro, aumentamos a pressão para 800 kg, repetindo o processo de estabilização do ponteiro. Aí elevamos a pressão para 1.250 kg, até que haja contato entre as partes metálicas da mufla. Neste momento, com cuidado, vamos abrir a mufla. Com cuidado também vamos remover o celofane. Assim que remover todo o celofane, vamos recortar todo o excesso da resina acrílica. Removendo, vamos reaplicar então o isolamento com o Ceolac e vamos fechar novamente a mufla para levar na prensa hidráulica. Nessa prensa, vamos deixar sob pressão de 1.250 kg por 1 hora. Após esse processo, onde a mufla fica por 1 hora na prensa hidráulica, nós vamos tirar a mufla e colocar a mufla numa prensa manual. Vamos prender bem e vamos levar esse conjunto na polimerizadora termopneumática. Vamos fechar, sempre em cruz, para uma aderência melhor. Vamos injetar, depois do fechamento, 60 libras de pressão e ligar o equipamento para que atinja uma temperatura de 110 graus Celsius. Isso para a polimerização final da resina, de acordo com o fabricante. Já na técnica de polimerização em micro-ondas, com uma broca de aço número 10, vamos fazer pequenas perfurações na superfície dos dentes para permitir melhor retenção da base de resina. E em seguida, vamos limpar e secar usando um jato de ar. Durante a prova dos dentes na boca do paciente, é realizada a seleção de cor de gengiva através de uma escala policromática de gengiva STG. E para esse trabalho foi selecionada a cor número 15. Aqui temos o kit de caracterização composta por 6 cores mais as veias para simular melhor a característica de uma gengiva. Nesse kit acompanha também o manual para que possamos seguir as camadas de resina e atingir a cor desejada, que neste caso é a cor número 15.
Após feita a retenção mecânica, devemos fazer o isolamento da mufla e contramufla com seu laque. Através do manual, iniciamos com a aplicação de veias vermelhas na face vestibular, mas, porém, aplicamos vaselina líquida em toda a face para depois iniciar a aplicação das veias, fazendo de forma uniforme para que não fique muito carregada e nem artificial. Então, passamos a fazer a aplicação da resina com o pó e líquido, selecionando as cores por ordem de acordo com o manual. Antes da primeira camada, aplicamos uma nuvem de rosa marrom e outra de rosa preto em toda a face vestibular. Na região de papila, que compreende a metade da vestibular até a cervical dos dentes, usamos rosa médio. Fazemos primeiro um hemiarco e depois o outro, para que não ocorra mistura de cores, seguindo as cores e sequência ditadas pelo manual. Faremos então a fixação desta resina recém-aplicada para que não ocorra mistura e perda da caracterização desejada, colocando o líquido cuidadosamente. Aplicada a primeira camada, iniciaremos com a segunda camada, que seguindo o manual inicia-se com veias vermelhas e usamos uma discreta nuvem de rosa preto. E vamos fazer a inversão de cores da primeira camada. Por exemplo, a cor que aplicamos na primeira camada no fundo de vestíbulo, vamos agora aplicar na região próxima aos dentes. Entre as camadas, usamos um rosa claro e sempre hidratando a resina. E finalizamos com uma discreta nuvem de rosa preto. Para iniciar a terceira camada, agora não usamos as veias. Após todo o processo da terceira camada, fazemos um teste para verificar a espessura da prótese, recolocando-a na mufla e fechando-a. Observa-se que este material está com espessura correta. Se tiver excesso, devemos recortar com cuidado e aplicar mais uma camada de rosa preto. O primeiro hemiarco está pronto. Faremos o mesmo processo no outro hemiarco. Agora, com toda a caracterização dos dois hemiarcos, vamos preparar a porção incolor para fazer a porção do palato, que é transparente. Durante este tempo, é necessário deixar a mufla num recipiente vedado para manter a umidade. Após o preparo da resina transparente, usando resina própria para micro-ondas, aplica-se na fase correta em toda a região que será correspondente ao palato. Aplicar 2 folhas de papel celofane para efetuar a prensagem e retirar todo o excesso de resina. Fazer novo fechamento da mufla e levar na prensa hidráulica, apertando lentamente e controlando pelo manômetro. Inicialmente, a prensagem é de 0,5 tom, observando o excesso escoar para fora da mufla. Assim que estabiliza o ponteiro, leva para uma nova prensagem de até 750 kg. Repetimos a operação de retirar os excessos. Devemos então fazer um novo isolamento de todo o gesso e base da mufla e contramufla. Fechar com cuidado e levar para a prensagem final, obtendo estabilização do ponteiro em 1 tonelada. Procedemos com a colocação dos parafusos, mantendo a carga de prensa hidráulica. Após o aperto dos parafusos, aguarda-se aproximadamente 1 hora, de acordo com o fabricante da resina, para procedermos com a polimerização. Programando o forno de micro-ondas. 3 etapas. A primeira 3 minutos com potência 40%, a segunda 4 minutos com potência 0 e a terceira mais 3 minutos na potência 90%. Terminando estas etapas, deve-se aguardar o esfriamento natural. Após a demuflagem e remoção do gesso, damos início à fase de acabamento e polimento. Os excessos de resina devem ser removidos com motor elétrico e uma fresa.
ou peça reta, e broca maxi e mini cut, como nós conhecemos, respeitando a anatomia, principalmente na região do fundo de sulco. A fresa deve remover todas as irregularidades e defeitos da resina acrílica, que ocorre durante a prensagem. Tome cuidado para não desgastar os dentes artificiais. O acabamento final deve ser executado com lixas d'água. Primeiramente, o polimento é realizado no torno com escovas de pelo e pedra-pomes. Segure firmemente a prótese durante o polimento. O torno pode arremessar a peça fraturando e colocando em risco todo o seu trabalho. Perceba que não há necessidade de polir a superfície interna da prótese, pois diminuiria a retenção e comprometendo a estabilidade e elasticidade da prótese. Lave a prótese com água, desligue o torno e coloque uma nova roda de pano. Esta última deverá ser usada com bastões de brilho que conferem um brilho final mais satisfatório. A higienização da peça é necessária, pois os materiais usados no polimento podem contaminar a prótese. Esse procedimento é realizado satisfatoriamente com uma escova dental e sabão de coco. A escovação deve ser realizada tanto por dentro quanto por fora da prótese. Perceba que a lisura da superfície da prótese após o polimento, além de torná-la mais bela, diminui a chance de acúmulo de resíduos na superfície externa da prótese. Após a finalização do trabalho, a prótese deverá ser mantida em um saquinho plástico com água.